E aí, Céu, Olá, tudo bom, Carlos Ernesto? como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo? Pois é, rapaz, a gente só se falando pelo WhatsApp. Não é É, verdade. eu acabei começando aqui, iniciei, não tinha nem ligado a luz aqui, eu tinha esquecido, coisa de principiante. Essa, Que é tanta essa, coisa, né? Tanta coisa na cabeça, assim, pra gente planejar, né, Carlos Ernesto? não, e a correria aí, do medo de não chegar na hora, a reunião atrasou, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tempo de chegar aqui, mesmo que em cima da hora aí, mas deu tudo certo. E quem deu o doutor Jorginho? Doutor Jorginho tá bem, graças a Deus. Trabalhando muito também. Né? Mas tá tudo bem. E a Mirella? Mirela, você nem conhece mais. Eu acho que é a mesma coisa os meninos, né, também. Kaique. Eu vejo as fotos de vocês, realmente a Mirella está muito diferente. Aliás, eu olho as fotos, estão tudo diferente, né? Esses meninos daquela época, tudo irreconhecível quase. Cresceram Então, muito demais. rápido, passa muito rápido. Então, já tudo adolescente, né? É, Mas é isso mas mesmo. A gente vai cumprindo nosso papel, né? ela já fez 13 já? Não. Fez 13, fez. Carlos Henrique é É. mais novo, né? Eu lembro Era que o ele mais era novo mais da turma. novinho. É. Ele faz 13 em junho. Ah, é uma diferença boa, é quase um ano. É. Um ano. A Mireia. Olha a turma, o pessoal chegando aí, dando boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vamos. Daqui a pouco a gente começa aí, pessoal. Esperar mais aí um pouquinho. Esse negócio do Instagram, que ele fica mandando os avisos, né? Que tá online, tudo demora um pouquinho. É isso mesmo, o pessoal chegando. É. E fez muita live agora na pandemia, hein, Céu? Deve ter feito muita, Ai, né? demais. Foi? Demais, Carlos Ernesto. Demais mesmo. É. Mas acho que Live. descobriram as lives, né? Webinar, live, é muito prática, né? É É, muito prática. Eu tô, assim, gosto muito do presencial, mas o remoto ajuda muito a gente também, é. né? A gente Na consegue, gestão do tempo, né? sim, gestão do tempo, aí a objetividade que a gente tem, né, também. As reuniões Uhum. remotas, elas são muito mais objetivas. É. Tem a perda a gente perde por não estar, né, assim, olho O no tato, olho, né? Olho no conversando, olho. né? Tem nesses outros esse outro contato que é muito importante, somos pessoas relacionais, né? Mas a Uhum. tecnologia ajuda bastante nesse sentido mesmo, como você colocou, gestão do tempo, importante. É importante, mas eu, por exemplo, essa questão online, eu não acredito tanto na eficiência, por exemplo, em relação às aulas online, sabe? Aulas online eu acho mais complicado principalmente para criança e adolescente. Tem, assim, não acho adequado para criança e adolescente ser tudo, né, online e tudo, porque precisa muita disciplina, precisa Ah, maturidade para isso, né? exatamente, E exatamente. adolescente tem que estar em grupo, né? A gente fala de adolescente e criança, tem que estar se relacionando com essas outras formas de aprendizado. Uhum, com certeza. Vamos começar dando aí os 5 minutos aí de tolerância que a gente está aqui só no começo, né, para as pessoas irem entrando. O motivo qual, assim, o que a gente escolheu, que eu escolhi esse horário, foi exatamente porque era para ser, é para ser uma questão curta para as pessoas aproveitarem no seu horário de almoço, né, e ter um conteúdo bacana, uma experiência legal. E também porque à noite a gente vai ver, tem 50 lives, né, ao mesmo tempo, né? Às 19 horas você vai ver, tem seu feed lá no Stories, lá em cima, 50 pessoas fazendo live. Aí fica muito cheio, né? Muito É, cheio. Aí também tem essa estratégia aí de você ir diferenciando, né? Um pouquinho, né? é uma Mas boa estratégia essa questão do horário. É muito bom mesmo. exato. Aí faz segunda-feira, essa semana nós vamos ter sexta também, né? Mas normalmente é uma live por semana, mas sexta-feira nós vamos ter a live com
o menino Matheus, ou Santos, que ele é o Gabriel Santos, que a história dele é fenomenal, né? Saiu aí a reportagem dele aí na, e eu achei a história dele fenomenal, entrei em contato com ele e já convidei para participar, para ele Excelente. Vai ter outra compartilhar. também, né? Da INID, né? Acho que da Vai, INID, né? Também. vai, a Inid vai ter quinta-feira. Quinta-feira. Quinta. Ótimo. Bem, vamos lá. Céu, vamos começar com o começo. Vamos começar aí contando um pouquinho da tua história, né? Contar um pouquinho aí de onde é que você veio, né? Como é que foi a tua carreira aí, a tua experiência de profissional, experiência de vida, onde estudou. Tu é daqui mesmo, né? Ou não? Sou daqui de Fortaleza, né? Pronto, conte Estudei aí. quando era criança, mais ou menos um ano, né, no Rio de Janeiro, mas que foi uma experiência incrível, né? Assim, em Santa Catarina também, Hum, mas a maior parte das vezes aqui mesmo, né, em Fortaleza, sou daqui. Né? E assim, minha vida tiveram algumas mudanças de rumo, né? Como de todos nós, acredito que a sua também. Eu uhum, estudei, gosto e gostava muito de estudar. Então, assim, sempre fui muito apaixonada, né, pelo conhecimento e tudo. Inclusive, a gente hoje no telefone, né, mais cedo, um dos pontos que você trouxe foi a questão de sermos sempre aprendizes, né, uhum, assim, sermos aprendizes. E é isso que eu levo para minha vida. Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar na escola, eu sempre me dedicava muito. E aí queria ser médica. Olha só, queria ser médica. Estudei para hum, fazer medicina e tudo. E aí fiz, e era na época que o vestibular era muito, muito, muito concorrido. Aquele vestibular que era um somatório, o pessoal mais jovem aí não sabe nem o que é isso, né? Era uhum, somatório e tudo. E aí passei na UFC e passei na UFPB, né? E era uma época que coincidia as segundas fases. Tinha a primeira fase, aí eles, para poder uhum, fazer esse corte, coincidia as segundas fases. E aí eu disse, não, eu vou fazer em Fortaleza, vou ficar aqui para poder, porque minha família é aqui e tudo, meu lugar é aqui. E aí fiz. Não passei. Fiquei tão nervosa quando eu fui fazer a segunda fase, que eu não passei tudo. E foi quando a Unifor abriu o curso de publicidade, que não tinha nada a ver. Comunicação, né, e publicidade era a primeira turma. Eu disse, gente, eu vou fazer publicidade. Já tinha antes feito, nem estava lembrando aqui de falar sobre isso, já tinha antes feito fisioterapia. Entrei com a liminar, eu era estudante, no terceiro ano passei para fisioterapia e resolvi cursar só na Unifor. E aí, não, eu quero é medicina, medicina, medicina. Foi hum. quando não passei e fui fazer publicidade. Carlos Ernesto, me encantei com a publicidade. Me encantei mesmo, sabe? Assim, principalmente com o marketing. Então, Hum. desde lá, eu comecei a estudar tudo que era curso que aparecia, curso de extensão, né, os livros e tudo, e comecei a estudar muito marketing, né? Tanto que eu nem fui trabalhar em agência de publicidade, eu fui logo para o marketing, né? Trabalhei em assessoria como assessora de comunicação, enfim, entrei na Caixa de Previdência do Banco do Nordeste. É uma jornada longa, né? Tem mais de 20 anos que eu estou no mercado. Até que resolvi fazer, aí terminei a publicidade e fui fazer especialização. Que eu disse, não vou parar de estudar. Fui fazer especialização, fiz especialização em marketing. Da especialização eu fui para o mestrado. O mestrado na UFC. Lá na UFC, a Cláudia Burrâmara, não sei se tu conhece, sou fã dela, né? Claro. Cláudia, querida, né? Ah, Querida Cláudia, ela era coordenadora adjunta do mestrado em uhum. administração, né? E aí eu estava apresentando um trabalho lá, morta de nervosa, morta de nervosa. Aí ela disse assim: Céu, tu já pensou em ser professora? Não, ela disse assim: tu é professora? Eu disse: não, professora Cláudia, eu sou não. Ela, pois pense nisso. Aí eu fiquei, né, comigo aqui, com os meus botões. Eu disse: se ela soubesse como eu estou nervosa aqui para apresentar esse trabalho, ela não diria isso jamais. Fiquei Hum. pensando, né? Mas aí recebi um convite, próximo a esse dia, alguns dias depois, recebi um convite de uma amiga para participar de um processo seletivo numa faculdade. Aí eu disse, deve ter alguma coisa aí, né? Universo, Deus, acredito muito em Deus, Sinais, né? sinais divinos. E
fui participar da seleção. E aí entrei na sala de aula, isso tem 16 anos, quase. Agora em agosto vão fazer 16 anos. E não saí mais, né? Assim, da parte de educação, nessa parte de graduação e pós-graduação. E também aí entrei, né, em consultoria, que é muito relacionada essa parte da educação com a consultoria. A gente acaba sendo muito educador também dos clientes, né? Ensinando a fazer. Então, eu uno essas duas coisas, a parte acadêmica, né, na minha vida profissional, aí eu uno a parte acadêmica com a parte de prática do mercado. Então, assim, esse foi o caminho, em resumo, né, da minha jornada até aqui. Aí tu ficou quanto tempo na CAPEF? Na CAPEF, eu fiquei uns 5 anos. Eu entrei como estagiária. De estagiária, eu passei a trainee. De trainee até estruturar toda a área de assessoria de comunicação lá. Aí depois saí, porque fiquei na sala de aula, né? Me apaixonei, não vou ficar só em sala de aula. Mas aí depois de um tempo eu voltei para o mercado, né? E foi isso. Passei por gestão também de cursos de pós-graduação. Quais foram as faculdades que tu ensinou? Vamos lá. Quase Vê se todas lembra. daqui. Quase todas daqui, né? Aqui não tem problema, não. Aqui não tem problema, não. Pode fazer não. propaganda. Pode fazer Quase propaganda. todas. Hoje eu estou na CDL. Hoje eu estou coordenando a graduação de marketing da CDL. Tá? Nós vamos receber em começo de março o Freitas Cordeiro. Ah, maravilhoso. Freitas, maravilhoso. Então, eu estou lá na CDL hoje, atualmente eu estou na CDL, mas eu também dou aula na pós da Unicristos, aí Farias Brito, né? Comecei numa faculdade pequenininha, que era uma faculdade lá de Manaus, que era a FAC, a Faculdade Cearense, né? Foi onde eu comecei a ensinar, tenho um carinho enorme. Porque foi lá Na que João Pessoa, né? Na João Pessoa. Foi lá que eu venci meu medo de falar em público, que eu me desafiei, né? Assim, e tenho muito carinho, né, pela Faculdade Cearense. Já dei curso também no IEMP, lá no Piauí, enfim. Mas aqui quase todas as instituições. E onde foi que tu estudou aqui? Colégio, Céu? Qual foi o colégio? Eita, meu colégio nem existe mais, Carlos Ernesto, acredita? Ixi, por quê? O Irmã Maria Monteiro. Ah, Irmã Lembra? Maria. Lembro demais, lembro demais. Eu tive alguns primos que estudaram lá. Sério? O Irmão Maria hoje virou Antares, né? Antares Irmão Maria, né? Foi, isso mesmo. Estudei ali na Pinho Pessoa, né? Naquela sede. Nem tinha a sede ali da Washington Soares. A sede sul, né? Não tinha. Aquela sede sul foi muito depois, né? E também não durou muito, virou a faculdade, se eu não me engano, não foi? Foi. Virou a FAEC, não sei, FAEC Fafó, alguma coisa assim, não me lembro não. Não lembro o nome, mas virou uma faculdade mesmo. Não. Mas assim, aquela história, né? Fortaleza e as empresas, né? Já entrando aí no assunto, elas deixam a sua marca, né? Literalmente, né, Céu? Deixam literalmente a sua marca. E as escolas, então, fazem parte da nossa infância, né? Fazem parte de muito tempo, né? Que a gente conviveu. Eu, particularmente, tenho eu sempre me emociono quando eu vou para o Santo Inácio, né? Eu estudei lá, então... Estudou lá, né? Lembro demais a minha infância lá. Então, e como eu lembrava que mais do que o Santo Inácio, eu me emocionava no meu cantinho. Eu chorei tanto, Carlos Ernesto, naquele meu cantinho ali, quando fechou. Ave Maria. Eu estudei lá no meu cantinho, né? Tu não sei se tu sabe. Não, sabia não. Estudei lá. E tive o grande prazer dos meus filhos terem estudado lá também. No colégio, na escolinha que eu estudei. Mas eu fiz, na época era, sei lá, maternal 1 e 2, jardim 1 e 2, né? Na nossa época. Era maternal, era isso mesmo. Então, estudei lá e fui para o Santo Inácio fazer alfabetização. Mas grandes recordações, grandes lembranças. E entrando aí um pouco aí, agora aqui a gente não tem regra, a gente pode ir e voltar aqui no tempo, tá?
Certo. Então, lembrar alguma coisa, eu vou te perguntar aí se eu lembrar de alguma coisa também no passado. E entrando você se apaixonou pelo marketing e dentro do marketing, né, também tem digamos, algumas áreas, né, que você pode se focar, né, dentro do marketing e você se especializou na parte de branding, né, de vendas, né, entrou mais nessa área, né? E o que foi que te levou, né, a fazer isso? Pronto. Como é que eu entrei no caminho do brand, né? Aí da questão das marcas. Também foi muito interessante. Eu acho que a CAPEF foi um momento de muitos insights positivos para minha vida, sabe? Também é um local que eu tenho muito carinho por ter passado por lá. Eu aprendi muito lá. Inclusive, fiz um mestrado muito por estímulo deles lá, né? O pessoal do Uhum, Banco do Nordeste, da própria CAPEF, tem muito isso, assim, de estudar, né? E, assim, muita gente boa lá. Então, um dos cursos que eu fui fazer pela própria CAPEF, lá no Banco do Nordeste, foi sobre gestão de marcas. O professor Kennedy me convidou para ir assistir esse curso. E era com Marcos Machado, um dos autores dessa área. Ele tem até um livro com o Kelvin Keller, Gestão Estratégica de Marcas, um livro vermelhinho. E aí eu me apaixonei. Não tinha, eu ouvia falar sobre marketing, mas não tinha, né, essa aproximação com o brand mesmo, com a construção de marca, de como criar essa conexão, que a marca vai além do símbolo, as estratégias, enfim, identidade, né, visual, verbal, enfim, toda essa a questão de construir valor. E aí eu assisti esse curso e fiquei encantada, encantada uhum. com o brand, né? Comecei a estudar, tanto que elaborei um projeto junto com o professor Kennedy. O Kennedy era até do Banco do Nordeste também. Uhum. Elaborei um projeto para apresentar a Unifor, né, a Universidade de Fortaleza aqui, do curso de branding, de uma especialização em marketing, um MBA em branding. Né? E foi o primeiro MBA do Norte e Nordeste. Então a gente elaborou, apresentamos, o MBA Foi? foi avaliado, foi. Então o primeiro MBA do Norte e Que ano Nordeste foi foi em isso? 2013. Foi em Massa. 2013. Então, aí levamos para lá, foi aprovado, conseguimos fechar uma turma assim, ó, rapidinho, 45 alunos, foi um sucesso, né? Quem tem experiência com curso de pós-graduação sabe que isso não é um número fácil de se conseguir, né? E a gente Uhum. conseguiu rapidinho a primeira turma, a segunda turma. Pronto, e aí foi assim que eu entrei lá na universidade, né? Na Unifor, a partir desse curso de branding. Né? Então, aí foi daí. Comecei a estudar, me especializar ainda mais. Né? E hoje a gente trabalha com consultoria em marketing e especificamente nessa construção de marcas. Né? De marcas com valor, de marcas com propósito, marcas com alma. Tá aí uma Né? marca aí com valor aí, ó. Olha aí, dei valor. Pronto. Pois é, tem que ter valor, né? Tem que ter É, valor. E aí a gente, sim, aí eu tinha esquecido uma parte importante, Carlos Ernesto, aqui. A gente entrou também, né, com a Desencaixa, que aí é a minha empresa de consultoria, sim. né, que hoje eu divido com o Thiago Baldu, né, e a Uhum. gente trabalha construindo marcas, desenvolvendo estratégias, né, para os nossos clientes aqui, com treinamentos, enfim. Hum. Então foi assim que chegamos no branding. Eu até te dar aí um testemunho meu pessoal de marca, quando a gente foi montar aqui o podcast, tá? Primeiro que, para mim, obviamente, eu fui olhar o mercado, né? Como era que o mercado se comportava. E eu sempre fui durante a pandemia, né? Isso aí para mim foi o que eu mais fiz, foi assistir podcast. Então, durante a pandemia eu comecei a olhar, então você vai pegar os podcasts, que são podcasts referências nacional, o Flow, Uhum, o Ticaracatica Cash, que é novo, que é o do Bola e do Carioca. Você vai ter o Inteligência Limitada do Vilela, né? Você vai ter, que mais? Você vai ter o Podpah também, que é outro que também
Mas o pioneiro foi o Flow. E dentro do Flow eu me inspirei algumas coisas. Aí até você me dá corrigir, né? Mas aí o testemunho meu. O microfone, esse microfone tem na logomarca do Flow, tá? Então, para a agência de publicidade, eu disse que tinha que ter, né, um microfone, né? Então, assim, as cores, eu não me lembro, mas a gente passou mais ou menos assim, tinha que ser preto, né? Tinha que ter o amarelo ou dourado, né? Inclusive, o Léo, meu parceiro aqui do podcast, me ajudou também nisso, a Tício, o Valclides também, depois já chegou já com o podcast aqui, mas tem uma turma aqui por trás que me ajuda até também na pensar o podcast, né? Pensar também em valorizar a marca, né? Em valorizar a marca. E eu fiquei surpreso, porque quando a agência me passou as opções lá, né? Sei lá, me deu 4, 5 opções. Essa opção aí foi já. Foi de primeiro. Foi de primeira. Foi pouquíssima observação que eu fiz. Acho que foi colocar o nome podcast em cima da faixa embaixo, né? Que dá para ver aí. Não sei se dá para ver agora. Mas, assim, ficou dentro do que eu esperava mesmo, sabe? E o nome, que aí tem outra coisa, né, também, que é interessante, né, É cara? uma estratégia, nome também. Nome é muito estratégico, né? E o É. nome, na verdade, foi o seguinte, até eu já falei isso no podcast, mas não falei aqui em nenhuma live. O nome não ia ser Dei Valor. O nome era inicial, o nome que eu pensei num nome regional, a gente conversando aqui, o Léo, pensando no nome regional, e o primeiro nome que veio na minha cabeça foi Rapadura. Por Sim. quê? Porque a rapadura, ela se associa, tem a semelhança com a vida do empreendedor, que ela é doce, mas não é mole. Rapadura é doce, mas não é mole não, né, Casa? Exatamente, entendeu? Foi essa a minha ideia, né? Mas quando a gente foi pesquisar, já existia um podcast aqui, cearense, por sinal, chamado Rapadura Cash ou Café com Rapadura, não me lembro agora, que é de críticos de cinema, sabe? Uhum. Críticos de filme, alguma coisa assim. E aí eu, poxa, cara, não tem como fazer uma marca, um nome e associar a outro, tá entendendo? Aí eu, putz, Léo, vamos olhar aí o dicionário cearês. Aí a gente começou do A ao Z no dicionário cearês, nada encaixava, aí do nada eu, cara, dei valor. É Aí o insight veio, né? veio do nada e eu, cara, dei valor. Porque eu dei valor é o cara contando a história e eu dizendo, pô, dei valor à tua história. Uhum. Entendeu? E é Então, assim, positivo, né? O que é legal é que ele é positivo, né? Essa exatamente. afirmação é positiva. E como você estava dizendo, né? Quando a gente pensa em marca, e aí se a gente for perguntar aqui fora, né? Sair aqui perguntando para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, ouvindo, né? E assistindo a gente. E que vão assistir depois, né? Porque vai ficar salvo. Tem muita gente que assiste Ah. depois, né? Uhum. Se a gente for perguntar o que é marca, muitos vão pensar no símbolo, né? Uhum. É um símbolo, né? Aí ele tem uma cor, ele tem os seus elementos visuais, tá? Mas marca vai além desse símbolo, né? A marca é a conexão que você cria com o seu cliente, é a história, é o relacionamento, é o valor que ela vai agregar ao produto, né? Então, assim, a gente tem que buscar sempre estratégias, né? Porque criar um símbolo, às vezes a gente diz assim, é fácil criar uma marca, porque eu vou ali, contrato um design para fazer, que também nem é Uhum. muito fácil, né? Mas assim, a gente tem essa ideia. Vou lá, vou numa gráfica, tem gente que vai numa É. gráfica, faz. É simples, aqui eu tenho a minha marca. Não, mas ela não tem um conceito ali. E ela Não, precisa ter um conceito, ela precisa ter um posicionamento, né? Tudo isso é estratégico. Propósito, que é o que a gente fala bastante, né? Hoje, graças a Deus que a gente fala da questão do propósito, né? O que traz um sentido maior que o próprio sentido da venda em si. Não que a venda não seja importante, claro que Uhum. precisa ser sustentável, a gente sabe disso.
Mas quando tem um propósito, fica tudo mais fácil, né? Mais simples, mais genuíno, vamos assim dizer, né? Então, a marca tem isso. Ela tem a sua identidade visual? Tem. Tem a identidade verbal, que foi o que tu falaste, né? E o nome. Aí a gente tem um slogan. A gente tem, Carlos Ernesto, inclusive, o que a gente chama de território das palavras, que a gente define isso. Território das palavras, tá? Quais são as Como é? palavras que eu vou relacionar com a minha marca? Palavras proprietárias, que são só minhas, um jeito de ser meu, um jeito de falar meu, tom de voz, né? Então, eu trabalho muito a marca como se fosse efetivamente uma pessoa. A gente trabalha a marca como se fosse uma pessoa, humanizando, né? Já E isso vou é... anotar, viu? Já vou anotar. Olha aí, o Aldo aí, Aldo falando aqui com a gente. Boa tarde, Aldo. Seja Boa tarde. bem-vindo. Aldo é um aluno querido. Hoje me Ah, orientando, né, Aldo? é? Orientando. É, Aí, trabalhar a marca, né, como se fosse uma pessoa. uma Cara, pessoa com a eu, sua eu, identidade, com o seu jeito de ser, né? A gente diz muito assim também, a marca ela é, né, ela tem a sua essência, ela fala e ela faz. Não é é só o isso. discurso. Ela fala, tá? Ela tá falando que faz isso, mas ela precisa fazer. Ela É. precisa fazer, ela precisa entregar para ter Agora credibilidade. tem marcas, Céu, que são surpreendentes, né? E aí eu vou dar o exemplo de, por exemplo, o Bombril, né? Da Gillette. Cara, eles conseguem fazer uma mágica, né? Esquecem o produto, virou a marca dele. Como é que faz isso? Sabe o que a gente tem um nome para isso, Casa Ernesto? Na teoria tem um nome para isso, se chama marca sinônimo de categoria. Marca sinônimo de categoria, né? Então eu não chamo palha de aço, eu chamo Bombril. Vou comprar um Bombril. E às vezes eu estou É, comprando a Solan, não estou outra dizendo que marca é lá. Bombril, né? A Gillette da mesma forma, É, Miojo, né? Enfim, são é. Band-Aid e tem várias outras aí. Né? Geralmente isso acontece quando é o primeiro. O Hum. primeiro da categoria. Ele cria a categoria, ou quando é o mais famoso, né? Ele ali pode nem ter sido o primeiro. Miojo, eu não sei, né? Vai ver que o miojo não foi o primeiro miojo, mas foi o primeiro que conseguiu se comunicar e o público percebeu e conheceu, enfim. E aí passa a chamar miojo, né? Isso tem tem esse ganho, né? Assim, porque foi o pioneiro, as pessoas lembram, Top of Mind e tudo, mas ele tem um problema aí, né? Qual seria um problema, assim? Porque a identidade dele acaba sendo diluída entre a concorrência. Então é isso, eu vou comprar o Bombril, mas eu levo a Solan e estou chamando de Ah, Bombril. sim, Então isso sim. acaba gerando um problema para a marca, né? O que a gente tem é que ser único e o cliente perceber. Na realidade, a gente sempre trabalha na questão da percepção. O cliente que tem que perceber que a gente é único, né? O cliente e a gente vai direcionando isso pelas estratégias que a gente desenvolve, conhecendo o cliente, quais são as dores que ele tem, como é que eu entrego para ele um valor, algo para ele que é importante e me diferenciando da concorrência, né? Olhando para a concorrência, não para copiar, olhando para me diferenciar. Oi, deu uma pausazinha aqui. O- Tem Oi, pronto. empresário que fica tão viciado em olhar a concorrência que esquece dele, da marca dele, acaba sendo igual aos outros. Isso é um problema, Uhum. né? Tem que trabalhar a própria marca, né? Você tem que. Não pode esquecer a concorrência, mas você tem que focar primeiramente na sua, não é isso? Focar em agregar valor, né? A gente diz assim, né? A gente tem que olhar o que temos de bom, né? Os nossos diferenciais, ou o que podemos desenvolver de bom, né? E isso de bom que a gente tem, o nosso cliente quer, é importante para Uhum. ele, né? Isso é uma outra reflexão. O cliente É. quer, é importante? É importante. A concorrência consegue copiar com facilidade? Não, a concorrência não consegue copiar com facilidade. Então, temos aí uma boa lacuna de mercado para a gente trabalhar. Isso é o melhor dos Uhum. mundos. Nem sempre é assim, né? A gente tem, às vezes, um oceano aí ultra vermelho, né? De muitos Ah. concorrentes e tudo. Os produtos muito semelhantes.
né? A gente tem aí uma comoditização, né? Os produtos saem todos com a mesma tecnologia, praticamente. Como é que eu me diferencio? Eu me diferencio na minha forma de atender, eu me diferencio no meu relacionamento com o cliente, nos serviços extras que eu presto ao cliente, no conteúdo que eu levo para ele. Isso tudo vai trazendo elementos importantes para a marca. Aqui, dando aqui um exemplo nosso aqui, Céu, é o seguinte. Agregar a nossa marca, a gente está acabando associando a nossa marca a grandes nomes, né? Então, por exemplo, quando você traz aqui para o podcast, você traz, vou dar o exemplo do último convidado, que foi o Dr. João Fiuza, né? Da Diagonal Engenharia. E a Diagonal tem uma marca muito forte também, né? Então, você acaba associando aqui, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho um objetivo de ser o maior podcast Norte-Nordeste, certo? Perfeito. Até porque da área que eu tô, né? Concorrência, basicamente, né? Que é essa área de empreendedorismo, né? São pouquíssimos podcasts que abordam mais focado essa área, né? Na contação dessas histórias de empreendedores. Mas esse ano é um ano que eu já espero que vão surgir muitos podcasts. Sabe por quê? Por causa das eleições. Entendeu? Porque toda cidade hoje, primeiro que as pessoas conheceram o podcast, né? Agora nos últimos anos aí, no ano passado principalmente para esse ano, né? As pessoas tiveram acesso a muitos podcasts, né? Conhecer o que é o podcast. E aí muita gente vai montar um podcast na sua cidade, até visando as eleições, entendeu? Muito político vai montar, porque viu que era uma oportunidade, né? De aparecer, de mostrar, que aí é o político que quer vender a imagem dele, né? Quer vender a marca dele, né? Então, assim, vai surgir. Mas isso aí eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né? É uma mídia diferente, né? E você, o YouTube, né? Eterniza tudo, né, Cel? Sim, e assim, né? Independente da plataforma, né? É assim, a gente pensar na marca além do produto. Né? Então, está falando do podcast, mas o que o Dei Valor traz, né, em essência, e isso pode ser expandido para tanto, inclusive o nome permite isso, né? Se fosse tipo assim, ai meu Deus, Valorcast, se fosse uma coisa assim, né? Era muito preso já ao podcast. O Dei Valor, ele é um nome amplo. Então, isso é muito bom já, né? E assim, você pode ir além do podcast. O que você traz de conteúdo? Tanta coisa pode ser feita, Carlos Ernesto, assim, com o Dei Valor, né? Trazendo esse conteúdo de valor que você traz, né? Com pessoas que inspiram e tudo. Muita coisa legal pode ser feita. Olha a Júlia, né? A Ju. A Ju. Ju, querida. Não, inclusive, assim, várias coisas já surgiram, já estão surgindo, vários projetos, entendeu? Que eu não posso antecipar nada agora, mas tem muitos projetos já vindo, né, em consequência do podcast. Pois entendeu? Porque o que eu posso adiantar aí? Coisas que eu nem imaginava que estão aparecendo. Alerta de spoiler, atenção. Não, pois é, vai ter coisa boa vindo aí, porque assim, o principal objetivo do podcast e do Dei Valor é o conteúdo. É passar o conteúdo. Né? O principal é o conteúdo. A própria live, eu nunca tive intenção de fazer live. Não era a minha ideia de fazer live. Eu nunca pensei em eu estar fazendo live pelo podcast, entendeu? Pelo Dei Valor. Mas eu vi que a live era um produto a mais. É um produto do Instagram, né? Eu também fixar a marca no Instagram, que aí você ganha relevância nos algoritmos, né? Então, assim, porque o YouTube também já... e aproveitando, galera que está assistindo aí, por favor,
sigam, né, o Instagram, tanto o nosso como o da Cel, tá? Então sigam aí o Dei Valor Podcast, sigam o da Cel, vão estar marcados no final aqui do vídeo, na descrição vão estar marcados, certo? Mas nos sigam e entrem lá no link do Instagram que tem lá na bio do Dei Valor Podcast, tem lá na bio, tem um link lá para o YouTube, para o canal, para vocês se inscreverem também lá no canal e ver o conteúdo, porque nós já fizemos, Cel, fiz essa conta ontem, né? Ontem eu fiz uma live no podcast para falar um pouco aí dos projetos, né? A meta era, já fizemos 31 episódios e acho que 9 lives, agora estou lembrando agora. 9 lives, entendeu? E aí a nossa intenção para esse ano é fazer 100 episódios do podcast, certo? E fazer 50 lives, né? Então, assim, a intenção e tudo trazendo conteúdo, trazendo gente para agregar, né? Agregar valor para quem caber, né? Também, pô, tem muita gente que tem episódio que é legal, tem outro episódio que o cara não se interessa, então, mas tá lá. O conteúdo tá lá e ele pode acessar a qualquer momento. Ou compartilhar para alguém também. Né? Então, assim, isso aí é o que eu penso, não sei se eu estou correto, aí você pode me corrigir, né? Num agregar valor à marca. Sim. Que é a experiência, né? E é isso. E assim, é trabalhar a sua marca para ela ir além do seu produto. Ela tem que ser maior, para que ela lhe permita essa ampliação, né? Então, é como a Ju colocou aí, quem tem conteúdo é rei. E é isso mesmo. Então, você vai gerar conteúdo independente da plataforma que você está. E é uma espécie, Casete. Hoje a gente tem informação demais, mas o que é que você está fazendo? Você está fazendo até uma curadoria, né? Chamando pessoas que você percebe que são pessoas que têm algo a agregar desse conteúdo e tudo. E tendo essa possibilidade, as pessoas encontram essa temática, né, de inspiração, de empreendedorismo, de negócios, enfim, no Dei Valor. Então, isso é importante, porque a gente tem informação demais, tá? Mas qual é a informação valorosa mesmo? Hoje a gente, né, o tempo que a gente leva para poder encontrar aquilo que a gente diz, efetivamente isso aqui é muito bom, isso aqui me ensina, isso aqui é algo que eu nunca ouvi falar, porque muita gente vê que é muito uma repetição, né? E aí, né, um que vai e repete o que o outro está falando, mas o que efetivamente gera um conteúdo importante, né? E aí o Dei Valor é esse espaço, né? Isso né? Essa curadoria que me ajuda. Eu não tenho muito tempo, mas eu sei que eu vou ali e vou encontrar um conteúdo rei, como a Ju colocou, né? Eu já passei aqui momentos aqui na semana que a gente teve 3 episódios, que foi a semana do Valdones, que eu não estou lembrando agora quem foram os convidados na semana, mas sei que um deles foi o Valdones, acho que foi o Lívio também. Nessa semana, Céu, eu fui no Pão de Açúcar, que eu normalmente vou no Pão de Açúcar aqui perto, que compro as coisinhas para os convidados, sabe? E aí, de máscara, né, eu pego lá a bandeja de queijo e aí vou andando. Aí um senhor, né, aliás, um senhor não, um cara aí de uns 40 e tantos anos, me para, tá com a filha no carrinho e diz: parabéns lá, viu? Parabéns pelo podcast. Adorei o episódio do Dr. Beto Student. Aí eu digo: cara, obrigado. Aí ele perguntando: você é advogado também? Eu digo: não, sou sofredor mesmo, empreendedor aí, não sou advogado, não. Aí, detalhe, sabe? Aí eu agradeci, né? Falei com ele, aí saí. Cara, eu nunca tinha visto ele na minha vida. E olha que o canal ainda tem pouquíssimos, naquela época, então, tinha pouquíssimos inscritos ainda. Ainda nós estamos aí, pessoal, ajude, nós estamos quase chegando aos 600 inscritos. Né? A meta é bater 1.000 inscritos no mês que vem, então vamos ajudar aí, por favor. Divulgando. Mas, divulgando, compartilhando. E aí eu fiquei impressionado, sabe? Porra, cara, que legal que o conteúdo tá chegando na galera, tá fazendo a diferença, o pessoal tá gostando, né? Porra, bacana isso. Eu fiquei muito feliz. Para mim foi muito surreal a experiência.
Isso né? Mas motiva, né? Isso motiva, né, Carlos Ernesto? Você pô, vê, olha, eu tô motiva atingindo, né? Assim, tô cumprindo muito, o muito, muito. meu papel, né? Meu objetivo. É, como motivo você pegar um empresário que veio e no dia seguinte me ligar e dizer, Casané, foi a melhor entrevista que eu já dei na minha vida. Entendeu? Eu fiquei muito à vontade, você puxou coisa que nem eu lembrava, tá entendendo? Então, assim, pô, muito bacana, né? E você pegar aí empresários aí gigantes que a gente pegou aqui já para o cara dedicar 2 horas do tempo dele, que é um tempo que vale ouro, né? Ou vale gasolina, né? Que está mais valorizado, né? A gasolina, Essa é uma boa, entendeu? viu? É, Comparar com a gasolina, é verdade. vale gasolina, entendeu? O tempo do cara e o cara pegar 2 horas aqui, 3 horas e meia, né? A gente já teve convidado 3 horas e meia, entendeu? E o legal é que a gente também está trazendo personalidades, né, Céu? Também aí tem a ver também com a marca, né? Porque Tem, eu não total. quero, eu não quero que o Dei Valor seja uma coisa somente ligada a empresário, entendeu? Eu quero que seja conteúdo. E o conteúdo seja experiências, né, histórias de superação, histórias de inspiração. E aí a gente já trouxe, como eu falei, né, o Valdones, Kátia Silene, o Dr. Dorico Moraes, que é médico pesquisador da UFC, Uhum. né, Dr. Edmar, que foi o coordenador da pele da tilápia, entendeu? Então, assim, N pessoas né, que são conteúdos diferentes e que eu estou cumprindo um papel, no meu ponto de vista, né, cumprindo um papel social também, né, assim, a gente teve um podcast aí com a Ju aí, sabe, aí, que foi Amarelo, foi um podcast sobre saúde mental, que é um tema super pertinente e presente no dia a dia das empresas, no dia a dia de todo mundo hoje, né? E Tão vamos necessário, né? Tão total, total, necessário. total, total. E nós vamos Precisamos ter, falar sobre isso. nós vamos ter um spoiler. Aí eu vou lhe dar o spoiler aí O esporte. de três episódios que nós vamos ter em março, abril e maio. Eu defini que todo mês eu vou querer fazer um episódio temático, certo? Uhum. E aí, como eu fiz esse da saúde mental lá em outubro, né? Não fiz mais nenhum temático. E aí eu vou fazer em março agora um sobre autismo, desmistificando o autismo, entendeu? E também, a Joey já pode chamar A de Jus novo aí. colocou já à disposição maravilhosa. Vamos chamar. E nós vamos ter um outro podcast em abril que vai ser falando sobre síndrome de Down, entendeu? E um outro podcast em maio, né, falando sobre dependência química, Uhum. entendeu? Então, assim, e trazendo pessoas especialistas, técnicos, né? No caso aí vai vir da síndrome de Down, vai vir pessoas uma mãe, ou síndrome de Down não, do autismo, né? Uma mãe de criança autista, vai vir uma psiquiatra, né? Que trata crianças com autismo, tá entendendo? Então, assim, esse é o objetivo também que as pessoas tenham esse conhecimento, chegue esse conhecimento, desmistifique aquele preconceito que ela tinha, né? Alguma visão equivocada que tinha para poder essas pessoas serem É, mais inseridas, né? isso é tão importante, sabe, Carlos Ernesto? A gente vê aí com o Amarelo, né, maravilhoso aí, desmistificando essa questão da saúde mental. A gente Uhum, vê de perto isso, tão importante, de se falar, a questão da psicoeducação, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa normalizar a questão de a gente cuidar da nossa saúde mental, isso é importantíssimo, né? E uhum, o autismo também é um outro ponto, né, importante. Tem até um outro cliente nosso que a gente começou a mergulhar nesse universo para entender as dores do pai, a necessidade do... Porque a gente é assim, né? O consultor, a gente tem que aprofundar, mergulhar na realidade para entender quais são as dores do público e tudo, e propor, né, as estratégias e tudo de solução. E aí é um mundo que você fica impressionado, sabe? Como a gente uhum. precisa entender, como a gente precisa olhar, como as pessoas
quebrar esse preconceito. E da mesma forma, síndrome de Down. Né? Da mesma forma, síndrome de Down e tantas outras síndromes que existem. A gente tem que olhar para a realidade, entender, ter empatia, orientar. Acho que é um papel muito legal que o Dei Valor tá trazendo para a sociedade, sabe? A gente precisa realmente falar sobre isso. A gente tem Esses que tocar temas nesses temas, né? Tem que precisamos, tocar. precisamos. Céu, e qual é a dica que você dá para o empreendedor, né? Para o jovem que quer montar ou que já montou o seu negócio, né? Em relação ao brand, né? Como ele se posicionar, né? Porque quais são, assim, as principais ferramentas que ele deve se utilizar, quais são os principais objetivos que ele deve pensar para se posicionar, para ter uma marca legal, né, para que ele possa... Eu falei um bocado, normalmente nas lives eu não falo tanto, mas eu falei um bocado porque tem a ver a marca, né? A marca Tem. com Dei Valor, aí eu quis dar esse testemunho aí de como é que a gente criou aqui a marca, né? Como é que, e o que é que a gente pensa, né? Porque é o posicionamento também, né? Influencia, né? Dá a dica É, aí para nós aí, que eu também já estou anotando aqui. eu acho que o ponto muito importante aí, tu já colocou aqui pra gente, né? É assim, uma das estratégias principais é a questão do posicionamento. Mas o que é esse posicionamento? É como o cliente percebe a gente, é como ele posiciona a nossa marca na mente dele. Então, a gente tem que trabalhar a marca, entender quais são os nossos diferenciais, aquilo que efetivamente nos diferencia da concorrência mesmo, né? E trabalhar isso e comunicar, né? E a gente precisa, porque às vezes tem empresa, né, e tem negócios que o empreendedor sabe que tem aquilo que é importante para o cliente, mas ele não consegue chegar no cliente. Não comunica. Então, comunicar é importante. Por outro lado, tem aqueles que trabalham só na comunicação. Aí eu digo o que eu sou, eu faço isso, faço aquilo, mas na hora do vamos ver, na hora da entrega, ele não entrega. Então, é importante olhar para a sua marca. Se vende muito bem, né? Às vezes fala, né? Mas na hora de, assim, acaba vendendo algo que não é verdadeiro, né? Então é importante, é aquela história, a sua marca ela precisa ser, ela precisa fazer, entregar e ela precisa falar, ela precisa comunicar. Para onde é que eu olho primeiro? Né? Para onde é que eu olho primeiro? Você tem que entender muito bem quem é o seu público. Né? Você vai vender para quem? Né? O que ele precisa? Como é que você facilita a vida dele? Que tipo, Entendi. hoje a gente trabalha muitas marcas assim, aquelas que dão a mão para o cliente mesmo, que estão junto, que não estão ali só querendo vender, 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 vender. Né? Às vezes você entra no Instagram, você só vê lá autopromoção, né? Da marca assim, só ela vendendo os produtos dela. Tá, mas que Uhum. tipo de... Só a parte comercial. Você precisa ter a parte comercial, obviamente, você precisa ter a parte comercial. Mas você precisa também prestar um serviço. As marcas todas são prestadoras de serviço. Então, ou você vai educar, por exemplo, o Amarelo, né? A Amarelo, a plataforma de saúde mental, ela presta um serviço maravilhoso, que é essa questão da educação, da Uhum. psicoeducação. Né? Ela leva isso para as empresas. Então, isso é show. É assim, então, que serviço eu posso oferecer para o meu cliente? E é esse relacionamento, é esse estar junto que o cliente vai perceber que você é diferente. Né, do que só aquela questão de vou vender, vou vender, vou vender. E aí eu faço o parêntese aqui. Claro que precisa vender. Né? Eu sempre brinco com os alunos assim, não é casa de caridade, né? Você precisa ter sustentabilidade, é um negócio. Mas esse negócio ele precisa ter alma, ele precisa ser humano, ele precisa ser empático. Né? Então, Sim, sim, isso sim. que vai diferenciar. Esse é o que da questão. É fácil? Não é fácil. Precisa muito conhecimento, precisa estudo, precisa teste. Você vai errar, muitas vezes você vai errar, a gente vai errar. Mas aí corrige o erro. Né? Erre, mas erre e corrija rápido, né? Que é a questão do design thinking, né? O pensamento do design thinking. Ah, Você vai ajustando, né? Vá testando, vá ouvindo. Outra coisa importante é ouvir. Escute, perceba seu cliente, visite seus concorrentes, veja outras áreas, vejam outros segmentos. Eu sempre dou uma dica assim para escute os inovação. funcionários, né, também. Escute os funcionários, é perfeito. Né? Uma dica para inovação que eu dou, né, para os negócios é assim: às vezes você fica preso só ao seu negócio. Ah, eu sou um restaurante, só olho para a área de alimentação de restaurante,
Olhe para outros segmentos. Às vezes, o insight vem de outras áreas, de outros segmentos. O que é que os outros segmentos estão fazendo? Então, amplie essas possibilidades, né? E, assim, a essência é buscar conhecimento. Acho que é isso também, né? Como professora, eu não poderia dizer diferente. É isso que eu acredito e é isso que eu faço. Então, é essa a bandeira que eu levanto, né? Busque, estude, né? Se prepare para isso. Mas dê o primeiro passo. Tire as ideias do papel. Do papel, né? Tire as ideias do papel. Elas não vão sair de lá sozinhas. Ideia todo mundo tem. Né? Vai, execute. Se junte aos bons. Né? Se junte aos bons. Isso é importante. Não, foi excelente as dicas. Agora tem uma questão interessante sobre você criar sua marca também, que é a questão de você pensar e ouvir, né, quem está na linha de frente, né? Porque às vezes você está lá em cima, estou falando aí de uma empresa obviamente maior, não de um pequeno empreendedor, o cara não escuta o teu funcionário que está lá lidando com o cliente, né? A marca, os clientes estão precisando disso, a gente não está se comunicando. E outra coisa, fundamental hoje, né, para um empreendedor desse, ele tem que estar atualizado com as plataformas, né? O exemplo que tu deu de restaurante, o cara que vai abrir um restaurante e não está no iFood, né? Não está no Rappi, não sei o quê. Tem restaurante que não tem nem. Aqui mesmo, perto do estúdio aqui, tem uma cozinha terceirizada. O cara só tem no iFood, só tem, o restaurante é todo virtual, entendeu? Então não existe o restaurante físico. Então, hoje em dia cresceu demais, né, com essa inovação dos aplicativos, né? Então é importante também isso. E aí? Olha o Felipe também. Oi, Felipe. Seja bem-vindo. Uma coisa que eu ia esquecendo de falar, Carlos Ernesto falou aí, eu lembrei, uma coisa muito importante para a marca, sabe? A questão dos colaboradores mesmo, né? Você tocou nesse ponto, isso é importantíssimo. A gente até tem um jargão, vamos assim dizer, no brand, né? Um jargão que diz assim, a marca, ela nasce de dentro. Então, ela precisa nascer primeiro internamente. A marca é cultura. Então, quando você está falando de uma cultura, né, de uma empresas maiores e tudo, né, e aí às vezes tem muitos funcionários e tudo, a marca tem que fazer parte da cultura para ela ser verdadeira. Ela tem que encantar os seus colaboradores, eles têm que acreditar, né? Então, a gente tem hoje uma área do brand que se chama Employer Branding, né, que é trabalhar essa marca, uma marca empregadora, uma marca que atrai os melhores talentos, porque olha para esses talentos, né? Esses talentos internos na retenção, nos benefícios, em ouvir, no reconhecimento, nos programas. Enfim, então, é muito importante. Antes de você colocar das portas para fora da empresa a sua marca, trabalhe ela internamente. Venda para os seus colaboradores, encante os seus colaboradores primeiro. Olha aí a faculdade CDL chegando, a faculdade querida. Né? Encante seus colaboradores primeiro. Brand é para pessoas, né? E para pessoas. De pessoa para pessoa. Por isso que a gente fala também muito em humanização. E não esqueça os colaboradores. Importante é esse seu lembrete. Não, com certeza. Você falou aí, reforçou que é vender primeiro a marca para dentro para depois vender para fora, né? Você vender para fora. Isso aí realmente é fundamental. Aqui a gente... Diga aí. Não, que eu ia lembrando outra coisa aqui também. Dá para a gente falar aqui várias horas, né, Carlos Ernesto? Mas eu sei que o nosso tempo está aqui chegando ao fim, mas assim, eu queria só lembrar um outro ponto. Tenha clareza. É um outro ponto importante. Perceba o que é que você vende. Na realidade, não é nem o que você vende, o que o seu cliente compra quando compra o seu produto. O que é que ele está comprando ali. Porque é preciso entender, ter essa clareza sobre o seu negócio, sobre o seu cliente. É um outro ponto aí para deixar esse insight, essa dica, sabe? Importante. Clareza, saber também. Clareza. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim. De qualquer maneira, Céu, vai estar salvo tanto no nosso feed aqui, como vai ser salvo aí no seu, né? E a gente espera ter contribuído aí com as pessoas aí que vão degustar desse conteúdo, né?
e que possam pensar a sua marca de uma maneira diferente agora, né? Às vezes a pessoa está tão envolvida no operacional, viu, Céu, que ela nem lembra que tem uma marca, entendeu? Ela lembra que tem um nome, que a empresa dela tem um nome, né? Mas ela não lembra da marca, né? Que esse nome é uma marca, né? E tem comunica, né? Como você mesmo falou, né? Que a marca comunica, né? E Então, ela é um ativo, né? Como a gente diz, ela é um ativo pô, intangível. Ela é um tem, ativo tem, intangível. tem E ela marca é que vale mais do que a divulgável. empresa, né? É, é, Coca-Cola. pois é. Ela é É, um patrimônio. E aí, e é. também uma observação que eu faço aqui, não esqueça de registrar sua marca. Registre sua marca. É Uhum. importante também registrar, Isso, bem buscar um lembrado, bem escritório de lembrado. credibilidade, registrar a sua marca. Muito importante para que você tenha a propriedade dela. Efetiva, É, desse seu bem. A marca é um bem. exato. Exato, exato, exato. E falando de marca, né, para você ver como às vezes, se você não tiver bem posicionado, alguma coisa externa pode influenciar no seu negócio. Aí eu falo da Coca-Cola, eu me lembrei do Cristiano Ronaldo, com aquele negócio lá da Coca-Cola, que não bebe Sim, Coca-Cola, né? Então você tem que pensar nisso, né? O posicionamento, né? Como é que a nova tendência, né? De ser uma empresa mais geração saúde, ser uma empresa mais dentro da inovação, né? De ser uma empresa clean, sei lá. e assim, né? Eu costumo dizer o seguinte, sabe, Carlos Ernesto, é o seguinte. Sua marca, ela não pode deitar em berço esplêndido. Nunca. Não vai ser igual o hino É, nacional, não. Sua marca nunca vai deitar em é, berço esplêndido. Ela precisa inovar sempre, precisa estar sempre olhando para o mercado. O que é que está mudando? Quais são as tendências, né? O que, que vem aí? Quais são os uhum, futuros, né? Quais uhum, são os futuros? E eu vou aproveitar até aqui para falar também que a gente aborda muito essa questão do futurismo, da adaptabilidade dos negócios, da uhum, inovação, porque isso sustenta a marca. Então, muito bem, sim, muito bom você ter lembrado esse ponto. ótimo, ótimo. Então tá, pessoal. Céu, muito obrigado. As pessoas te acham no arroba Céu Studart, e a desencaixa é desencaixe nova. desencaixe novo, tá? A gente vai É, deixar na descrição aí e DSCX e nova, né? Que são só as iniciais. pronto. E a gente aqui no Dei Valor Podcast, Carlos Dei Valor, e vocês também estão convidados, todos convidados a seguirem, né, os nossos Instagrams e a se inscrever lá no canal do Dei Valor Podcast e acessar o conteúdo que já tem lá, compartilhar, que tem, tá só crescendo, viu, Céu? Já está em 12, quase 13 mil visualizações, 75 mil pessoas já foram aquela impressão que o YouTube dá, né, que é, já passou no feed de 75 mil pessoas, né, então os números agora estão começando a ficar em números grandes, né, graças a Deus. Que bom, parabéns, Carlos Ernesto, parabéns. E o nosso mercado agradece também pelo conteúdo de qualidade. Muito bom. E compartilha aí, compartilha. Tá bom, pode deixar. E obrigado, viu, Céu? Compartilhem. Obrigado aí pela aula de brand aí, que às vezes a gente esquece, né? Não lembra que tem a marca, que tem que trabalhar a marca, que tem que associar a marca, né? Algo bom, algo inovador. Então é importante todas essas dicas que você deu aí e que espero que as pessoas aí possam aplicar no seu dia a dia. Obrigada. E qualquer coisa eu estou Viu? à disposição. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer grande falar com você e com o público aqui do Dei Valor. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. Um beijão aí na Mirella e um abraço no Jorginho. Viu? Obrigada. Com Tchau, Deus. tchau. Valeu. Obrigada. Valeu, valeu.